Bom, vamos dar continuidade à aula da outra semana. Na primeira semana a gente falou sobre duplicação ou replicação do DNA. Hoje a gente vai falar sobre transcrição. Então, a transcrição é um processo pelo qual uma molécula de RNA é produzida usando como molde o DNA. Então, você tem uma molécula de DNA que dá origem a uma molécula de RNA. Então, a transcrição é essa síntese, né? Toda vez que a gente fala de síntese, a gente está falando de produção. Então, produção de RNA a partir de uma fita molde de DNA. É a primeira etapa na transferência da informação genética do genótipo para o fenótipo, quer dizer, de uma característica interna da molécula de DNA para uma característica física dos indivíduos, dos seres vivos. É um processo complexo e requer um número de componentes proteicos. As moléculas de RNA podem funcionar como catalisadores biológicos para dar origem a vários processos, podendo ter sido os primeiros a carregar informação genética nos seres. Bom, então esse RNA, né, já que a gente está falando que é a formação de um RNA a partir de um DNA, ele é composto também por nucleotídeos. O açúcar, no caso dele, é uma ribose e presença de um grupo 2OH. Bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina e uracila, diferente do DNA, que é timina no lugar da uracila. Tá? Ela tem nucleotídeos unidos por ligações fosfodiéster. Ele é um RNA de fita simples, né? O DNA é um material genético de fita dupla. E ele é formado por muitas estruturas secundárias, facilmente degradado, então ele se desfaz com muita facilidade. Então, a gente tem aqui uma transcrição onde uma molécula de DNA faz um RNA. Então, a gente tem aqui uma fita de DNA. Essa fita de DNA, como é que você sabe que é o DNA? Você tem aqui a timina, tá vendo? Timina é base só de DNA e não de RNA. Essa fita de DNA se abriu, né? Isso é a mesma coisa que o início de um processo de duplicação. E aí, bases nitrogenadas, nucleotídeos, bases nitrogenadas de outros nucleotídeos vão se encaixar nessa fita mãe aqui. Só que agora, né, é uma fita, é um nucleotídeo com bases de um RNA. Tá vendo que agora eu tenho uracila? Né? Então, eu tenho a uracila aqui entrando, tá? Tempos depois, essa combinação nova que saiu daqui vai formar uma nova sequência, né? E essa fita de DNA se regenera. Então, na transcrição, de novo aqui, a mesma imagem para vocês terem uma noção, só que agora de uma outra maneira. Eu tenho aqui a molécula de DNA, que é uma fita dupla, né? Essa fita aqui é a fita ativa da molécula de DNA, ela se desenrola, e aí uma fita de RNA vem aqui e se conecta a ela, tá? Novos nucleotídeos, só que agora com bases nitrogenadas específicas de um RNA, tá? E ela consegue fazer um RNA a partir da fita de DNA. Então, a gente tem a molécula de DNA original, ela se separa aqui em azul. Nessa que ela se separa, uma fita nova agora de RNA é formada, usando como molde as bases nitrogenadas da fita mãe, tá? Depois de formada essa fita, ela se desprende e a fita de DNA se regenera, volta a ser como era no início. No final, temos uma fita de DNA e uma fita de RNA. E aí, a gente começa a falar de alguns participantes, de alguns processos, porque mais para frente a gente vai falar da tradução, que inclusive vai precisar que a gente saiba de todos esses participantes. Então, a gente tem um RNA, que é o que a gente chama de RNA mensageiro, e a gente usa esse símbolo RNA-M. O que ele faz? Ele leva a informação da sequência proteica a ser formada do núcleo para o citoplasma, onde ocorre a tradução. A tradução, que é a próxima etapa, nada mais é do que a síntese de proteína, tá? Ele contém uma sequência de trincas correspondentes a uma das fitas do DNA. Trincas que a gente fala são trincas de bases nitrogenadas.
adenina, guanina, citosina, timina, tá? Cada trinca que tem 3 nucleotídeos no RNA mensageiro é denominada códon e corresponde a um aminoácido na proteína que irá se formar. Então lembra, cada ponta de um nucleotídeo tem uma base nitrogenada. Então quando a gente fala da trinca, né, eu falei 3 bases, porque elas estão conectadas cada uma a um nucleotídeo, então são 3 nucleotídeos, tá? Cada trinca dessa de nucleotídeos, com a sua base nitrogenada na ponta, forma um códon, tá? Então a gente tem aqui um gene, né? Uma molécula de RNA polimerase. Isso é só para vocês entenderem minimamente o processo. Sequência promotora é onde a gente vai começar a produzir o RNA a partir da fita de DNA. Tá vendo? Essa fita A aqui é fita de DNA, tá? Então ela vai começar da esquerda para a direita, tá bom? Então esse pedacinho azul escuro é a parte ativa, é a que vai ser realmente usada como molde para a produção do RNA, tá? Então essa fita de DNA se abre, né? E aí a gente vai ter aqui em vermelho o RNA surgindo, né? A fita de RNA surgindo. Então vendo que essa RNA polimerase, que essa estrutura aqui em amarelo, ele está se deslocando, né? Por que isso? Porque todos esses processos eles são ajudados por algumas enzimas, algumas estruturas, né? Lá na duplicação a gente já falou, né? De DNA polimerase, DNA ligase. Então é a mesma coisa, são estruturas que vão auxiliar no processo. Então conforme ela vai passando, né, pelo gene, ele vai ajudando na formação desse RNA, tá? Quando ela chega lá no final dessa região ativa do DNA, se formou um RNA completo, tá? E a RNA polimerase ela é liberada, tá? E aí a fita de DNA voltou à sua forma normal, fita dupla. Então, aqui para vocês verem aqui à direita, que cada base nitrogenada está sendo indicada por uma cor e um formato, né? Só para vocês verem que existe uma combinação entre elas, tá? E aqui, nessa fita grande, né, vocês estão vendo as conexões, tá? Bom, lembra que eu falei? Um códon nada mais é do que 3 nucleotídeos no RNA mensageiro. Quando eu falo 3 nucleotídeos, vocês têm que lembrar lá daquela formação inicial, né? Que tem um açúcar, um fosfato e uma base nitrogenada, tá? A ponta de cada um desse nucleotídeo tem uma base nitrogenada. Então, se eu pegar uma base, a outra base e a outra base, de cada um de um nucleotídeo, eu tenho um códon, tá? Então, nessa fita aqui de RNA mensageiro, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 códons, tá? Cada códon foi formado por 3 nucleotídeos, tá? Então, se eu tenho 7 códons, ao final eu tenho 21 nucleotídeos. E aí, a gente costuma dizer que o nosso código genético é um código genético degenerado. Vocês vão entender por quê. Quais são as combinações possíveis para esses códons? Tá vendo? Esse quadrinho aqui, vocês vão ver muito. Então, a gente tem aqui uma primeira posição, uma segunda posição aqui na horizontal e uma terceira posição na vertical de novo. Então, não são em trincas. Então, aqui seria a primeira letra daquela trinca, aqui a segunda letra da trinca e aqui no final a terceira letra da trinca. Então, vocês vão ver que cada nucleotídeo desse, que junto, né, em trincas formam um códon, esse códon codifica a formação de um aminoácido. O aminoácido é a base para a formação das proteínas, tá? Então, a gente tem vários nomes aqui de aminoácidos. Não está em português, né? Mas assim, esses nomes não são exatamente em português. Então, a gente tem leucina, metionina, valina, alanina, triptofano, arginina. São vários, tá? Fiquem tranquilos porque esse quadro
sempre vai ter que ter uma questão. Vocês não têm como saber essas combinações, tá? Não se preocupem. Então, por exemplo, se eu juntar U na primeira, não é uma trinca, né? Então, se eu juntar U com U na segunda posição com U na terceira posição, eu tenho U. Esse U codifica uma fenilalanina, que é o nome do aminoácido, tá? Se eu tiver outro, ó, U, e agora no segundo aqui, na segunda letra aqui da terceira posição, C, eu vou ter UC, também forma a fenilalanina. Depois eu tenho A. O A forma a leucina. E por último, o G, que forma a leucina também. Então, é só seguir como eu estou fazendo com o cursor, né? Cada letra aqui na primeira coluna, que é a primeira posição, a segunda posição e a terceira posição. Nisso você vai fazendo as junções. Se vocês repararem, existem os códons de parada, porque isso é muito comum, tá? É muito comum numa fita de DNA você ter umas paradas nos processos. E se vocês repararem aqui, a gente tem, tá aqui embaixo, ó, A ou G é também sinal de iniciação. O que é isso? Todo processo que vai começar, ele começa com uma trinca, né, com um códon chamado A ou G, que é a metionina. Tá vendo que tá aqui, ó, em verde. A metionina sempre é um códon de iniciação. Então, toda fita de RNA mensageiro vai começar com uma metionina, tá? O que a gente costuma dizer que o código genético é degenerado, como eu falei? Porque o que seria talvez o normal? Que cada combinação dessa formasse um aminoácido diferente. Mas isso não acontece. Vocês estão vendo? Vamos aqui nesse segundo exemplo aqui, nesse quadrinho. Eu tenho combinação primeiro C com o segundo U e terceiro ou U, ou C, ou A, ou G. Todas essas 4 combinações aqui, começando com a citosina e depois com a uracila, formam uma leucina, tá? Então, dizer que o código genético é degenerado significa dizer que várias combinações de códon formam o mesmo aminoácido, tá? Isso reduz o número de aminoácidos que a gente tem, mas isso não é um problema, tá? A gente tem muitas combinações, tá? Isso não é um problema. O RNA transportador, eles levam os aminoácidos para o RNA mensageiro durante o processo da síntese de proteína. As moléculas de RNA transportador apresentam em uma determinada região uma trinca de nucleotídeos que se destaca, denominada anticódon. Ah, então a gente aprendeu o códon, né? Que é aquela trinca de nucleotídeos que tem as suas bases nitrogenadas nas pontas, que juntos formam um códon. Esse códon codifica a formação de um aminoácido. E agora ele está dizendo que o RNA transportador, ele carrega uma sequência que é o anticódon. O que seria o anticódon? É a sequência que vai combinar com o códon que a gente já viu antes, tá? É através do anticódon que o RNA transportador reconhece o local do RNA mensageiro, onde deve ser colocado o aminoácido por ele transportado. Cada RNA transportador carrega um aminoácido específico de acordo com o anticódon que possui. Então, voltando aqui, tá vendo? É a mesma coisa, ó, ele tem um anticódon aqui e aqui o sítio de ligação, tá? E o RNA ribossômico são componentes dos ribossomos, né, que a gente já viu, né, que é a organela que faz a síntese de proteína. E esses ribossomos são formados por RNA ribossômico e proteína. Então, quando a gente for ver o processo de tradução, vocês vão ver que a gente tem aqui uma fita de RNA mensageiro, né? A gente vai ter o RNA transportador que vai carregar, né, o anticódon, tá? E a gente vai ter aqui o ribossomo com o seu RNA ribossômico, tá? A gente vai entender isso melhor na próxima aula, que é a aula de tradução.